Muito bem, meus amigos, professor Wander Andrade, chegamos agora à conclusão dos nossos estudos a respeito da cadeia de custódia. E a cadeia de custódia, como nós temos dito, ela é uma sucessão de etapas, uma sucessão de fases, uma sistematização ordenada, concatenada para proteger a garantia da segurança, da idoneidade, da fiabilidade, da veracidade da prova. E, para tanto, existem 10 etapas. Eu já as enunciei, mas quero agora comentar cada uma delas. Vamos conhecê-las, pessoal? Então, aqui nas nossas anotações, nós temos a cadeia de custódia, começa com o reconhecimento do vestígio até o seu descarte final, quando não mais interessar para o processo. Começa no reconhecimento, termina no descarte. E o que é o reconhecimento, pessoal? O reconhecimento é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Então imagina você, se você é um perito, imagina que você está lá no local do crime, você está vendo de tudo, travesseiro, lençol, roupa de criança, roupa de adulto, uma arma, um copo de água, uma bebida. Pergunto, o que disso tem interesse? Quais são as coisas que têm interesse? Quando você identifica uma coisa, pode ser uma arma, pode ser um pedaço de tapete, pode ser um pedaço da cortina, pode ser o travesseiro, pode ser o lençol, pode ser o colchão. Como de interesse para a elucidação do fato, você está na primeira etapa, chamada reconhecimento. Você está identificando aquele ponto sensível, aquele aspecto crítico, como algo que pode ser de interesse do processo. Às vezes, no andar da carruagem, às vezes em meio à análise de cada um desses elementos, se constata que ele não tem nenhuma repercussão, nenhuma reverberação, nenhum interesse para o processo. Mas, a priori, ele foi selecionado e nesse processo de seleção começa com o reconhecimento. Tá bom? Número 2, isolamento do local. Aquilo que no passado era chamado de preservação do local do crime, na verdade nada muda, pessoal. O isolamento do local visa evitar que se alterem o estado das coisas. Nós sabemos que um corpo, da forma como ele se encontra no local de crime, pode indicar um suicídio, pode indicar um assassinato, pode indicar um estupro, pode indicar tantos e tantos crimes possíveis. Sabemos também que há pessoas que tentam manipular o local do crime, mexendo o corpo, mexendo a cadeira, a cama, mudando os dispositivos, criando cenários inexistentes. Enfim, há um conjunto de possibilidades de alteração do local do crime que devem ser evitadas o quanto possível, porque os peritos são treinados, preparados, formados para estudar o local do crime, para identificar o trajeto de um projétil, a entrada, o orifício de entrada no corpo humano, o orifício de saída no corpo humano e tantos outros estudos que serão feitos na coleta de uma impressão digital, digital, abre aspas, que é colocada dentro do projétil. Quando eu falo dentro, é na verdade na parte externa, né? Todo projétil, não sei se vocês sabem, mas quando ele percorre o cano de uma arma, particularmente nas armas não automáticas, eles sofrem ali uma inscrição. Cada arma dá uma inscrição no projétil, muito própria, que não se confunde com a de outra arma, de modo que é possível saber de que arma partiu um projétil, a partir de exames balísticos. Tudo isso, pessoal, é exame pericial. Então, se eu consigo identificar a arma que disparou o projétil, se eu conseguir identificar lá no corpo ou no local do crime um projétil, tudo isso pode ser levado à perícia, tudo isso pode ajudar a polícia técnico-científica a esclarecer o fato, a inspirar o juiz, o promotor de justiça, o delegado de polícia, os advogados, a entender melhor aquilo que de fato ocorreu. 3. Fixação. O que é a fixação, pessoal? A fixação é a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito.
e a sua posição na área de exame. Deve ser ilustrada por fotografia, filmagem, croquis, e ela é indispensável de ser descrita no laudo. Então, pessoal, a fixação é a descrição do local do crime. A descrição vai ser feita por croquis, vai ser feita por fotografia, vai ser feita por filmagem, vai ser feita por anotações do perito. Então, esse conjunto de elementos fotográficos, filmográficos, desenhos, tudo isso configura a chamada fixação, porque são elementos que estão soltos, mas quando são trazidos para o laudo, eles são estabelecidos, eles são fincados no laudo, eles são fixados nesse mesmo documento informativo. A quarta etapa, pessoal, se chama coleta. A coleta é o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise criminal. Então imagina que eu me encontro com uma luva, imagina que eu me encontro com uma pinça, com um instrumento adequado para a coleta de vestígios, e eu estou fazendo a seleção, que já foi feita a seleção, né? Mas eu estou fazendo o recolhimento, a retirada, a subtração daquele vestígio do local do crime ou do próprio corpo. Quando o médico legal abre o corpo humano de uma pessoa assassinada, por exemplo, eu já assisti necrópsias em que o médico abre o corpo humano, às vezes ele abre a caixa encefálica, cortando com o serrote a caixa encefálica, retira o cérebro do corpo daquela pessoa já falecida. Muitas vezes ele encontra um projétil, encontra uma perfuração. E ao retirar aquele projétil, ele está fazendo a coleta. Tá claro? Muito bem. Ao retirar o fio de cabelo, ao retirar a roupa, o lençol, o travesseiro, eu estou fazendo a coleta, tá bom? Mas para onde vai isso? Onde eu vou guardar essas coisas que eu estou tirando do local de crime ou do corpo de delito? Eu vou acondicionar, é a quinta etapa. O acondicionamento é a forma pela qual cada vestígio coletado será embalado. Embalado, né, pessoal? Uma embalagem de forma individualizada, de acordo com as suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, da hora, do nome, de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Então, se for um produto líquido, provavelmente eu vou colocá-lo num vidro. Se for um componente físico, material, como uma arma, como por exemplo um documento, eu vou acondicioná-lo em embalagens plásticas. E assim sucessivamente, cada tipo de objeto, cada tipo de vestígio será acondicionado numa embalagem para que ela possa sofrer uma análise posterior. Vejam, por exemplo, as drogas, né? Quando elas são apreendidas. As drogas são também objeto de crime. O crime de drogas, ele é um crime de tipificação condicionada à materialidade. Se não tem materialidade, não tem como definir a maioria dos crimes de drogas. Então, há que se ter um cuidado, né, na retirada da droga, no seu acondicionamento, exatamente para que possam ser feitos os exames preliminares, também chamado de laudo de constatação, como o exame secundário, assim chamado exame químico toxicológico. A lei de drogas obriga 2 exames na droga que é apreendida, ou suspeita de ser droga, né? O primeiro exame é o exame preliminar, ou laudo de constatação, no qual o perito não afirma categoricamente que aquilo é droga. Ele faz um exame de prognóstico. Ele diz, pode ser droga, com grande probabilidade. Mas a lei de drogas, que é muito, digamos assim, cuidadosa, né, no tocante a afirmar que aquela substância de fato é droga, determina que deva haver um segundo exame pericial naquela substância apontada como sendo droga. Esse segundo exame é o chamado exame químico toxicológico. E esse exame não é um exame de prognóstico, é um exame de diagnóstico. Ele afirma categoricamente, é droga, é cannabis sativa, é cocaína, é êxtase,
ou seja, ele vai afirmar categoricamente. Então, para isso tem que haver um acondicionamento adequado. Sexto, transporte. O transporte parece um conceito bem elementar e de fato é, né, pessoal? É o ato de transferência do vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas, de modo a garantir a manutenção de suas características. Isso aqui é importante, hein? A manutenção das características originais, bem como o controle de sua posse. Veja, pessoal, alguns objetos, como uma arma, dificilmente vai sofrer uma alteração no transporte. Mas eu pergunto, um copo de vidro que tem impressões digitais é um elemento muito sensível. Imagine extratos de sangue que eventualmente possam ter sido coletados. Imagine o projétil de uma arma já deflagrado, que também já não é mais aquele projétil original, mas pode sofrer uma perda ao longo do seu transporte. Há que se ter, portanto, um cuidado rigoroso com o transporte, porque ele é uma etapa da cadeia de custódia, tá bom? Recebimento é a sétima etapa, o ato formal de transferência da posse do vestígio. Então, o perito, vamos imaginar o corpo humano, né? O corpo humano, ele foi localizado lá no local de crime, então os peritos foram lá, liberaram o corpo. Quem vem agora? O carro de cadáver. O carro de cadáver vai pegar aquele corpo e vai levar para onde? Para o IML. E o IML vai levar para onde? Depois do exame? Para o cemitério. E assim por diante. Então, o recebimento, né, pessoal, é este ato por meio do qual, na medida em que é feito o transporte de uma unidade para outra, alguém tem que se responsabilizar. Estou recebendo um corpo humano. Estou recebendo uma arma. Estou recebendo um relógio. Eu estou falando relógio porque eu fui vítima, há algum tempo atrás, de um furto qualificado. Na minha residência foi um furto rápido, levaram algo que eu prezo muito, minha coleção de relógios. Mas também por grande, digamos, confiança na polícia, em uma semana a quadrilha foi presa. Né? A associação criminosa foi presa e um dos meus relógios foi recuperado. Uma pena, apenas um relógio, pelo menos um de predileção. Mas eu ainda não recuperei meu relógio, estou até sem relógio aqui, pessoal. Por que isso? Porque o meu relógio está na perícia e o perito já me avisou. Falou, olha, doutor, vem aqui, liga aqui de uma em uma semana para saber quando o seu relógio vai voltar. Eu estou tranquilo, pessoal, porque eu posso rastrear agora, de acordo com os procedimentos operacionais padrão, as provas, e o relógio meu que foi subtraído é uma prova, né, da responsabilidade daqueles criminosos que foram presos felizmente. Então eu posso exercer rastreabilidade, mercê dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão, que hoje já estão sistematizados em todas as polícias técnico-científicas do Brasil. Um grande avanço para o combate ao crime no nosso país. Agora, as três últimas etapas, o processamento, que é o exame pericial em si, ou seja, a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, de modo que o resultado dessa etapa seja formalizado em laudo produzido pelo perito. Então, o processamento é o exame, pessoal. Processamento é o exame pericial. É isso, né? O armazenamento é o procedimento que vai guardar, né, em condições adequadas esse material, vai ser guardado para a realização de contraperícia. Olha que interessante, pode ser feita uma nova perícia no objeto. Ele pode ser descartado, ele pode ser transportado, então ele tem que ser adequadamente armazenado. E para terminar, o descarte, a liberação do vestígio, a qual, na maioria das vezes, vai depender de uma ordem judicial. Por exemplo, o juiz determinando que entorpecentes possam ser incinerados. É muito comum que isso ocorra, particularmente quando você tem aí uma grande apreensão de entorpecentes. Produtos falsificados, não sei se vocês já viram isso, aqueles tratores com rolo compressor destruindo CDs piratas, dentre outros objetos falsificados, que são naturalmente objeto de crime, são exemplos do descarte que pode haver e que deve haver,
que é a última etapa da cadeia de custódia. Com isso, meus amigos, nós terminamos o estudo da cadeia de custódia. Eu te convido a estudar ainda mais e me coloco à sua disposição caso você tenha alguma dúvida, caso queira aprofundar os seus estudos e discussões sobre o tema. Um grande abraço, até o próximo encontro.